Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso Congresso da Renovação Carismática Católica da Diocese de Bom Jesus do Bulgária. Transformai-vos pela renovação do Santo Espírito na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso grupo de oração. Por isso, nesse dia, nessa hora, se abra a graça de Deus que deseja transformar o teu caminho, a tua história, a tua vida. Invoquemos a Trindade Santa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e do Espírito. Glorifica a Deus, bendiga o nome do Senhor.
trazer até aqui, para pararmos neste momento, para bendizermos o Teu santo nome, para vivermos esse momento de graça na nossa diocese, em nosso meio de vivência espiritual carismática. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado, exaltado para sempre o Teu santo nome. Glorificado seja, Senhor, pelo dom da vida de tantos irmãos e irmãs espalhados por esta diocese, espalhados nos seus diversos ministérios, mas que não deixaram de clamar o Espírito Santo, mesmo nesses tempos difíceis. Viveram, glorificaram, exaltaram o nome do Senhor. E neste congresso nós queremos reavivar, reanimar ainda mais a esperança e a fé em nossas vidas. Por isso, a palavra de Deus vai nos conduzir, a palavra de Deus vai nos elevar a essa presença celeste do Senhor em nosso meio. Quem se compara a vós, Senhor, Deus dos exércitos? Sois forte, Senhor, e cheio de fidelidade. Meus irmãos e minhas irmãs, com a alegria do amor e da compreensão do Senhor para conosco, nesse momento, a alegria do Senhor esteja invadindo a tua casa, o teu coração. Nesse momento, a alegria do Senhor esteja chegando mais profundo da tua alma. E por isso, nessa alegria do Senhor, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor. Nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por vossa misericórdia, pela compreensão do Senhor para com seus filhos, pelo amor misericordioso do Senhor. O Senhor é esse que cuida de nós, que está sempre conosco. Por isso, Senhor, nós te pedimos que derrama teu Espírito Santo sobre nós, que derrama, Senhor, teu Espírito Santo de Deus sobre nossas famílias, sobre nossos jovens, sobre cada coração, Senhor, que está desesperançado. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo, venha nos enchendo com tua graça. Vem, Espírito Santo de Deus, santificando os nossos pensamentos, santificando, Senhor, os nossos desejos. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu não negarei o oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus o meu amor, ao Deus o meu amor. Eu não negarei, eu não negarei o oceano do Espírito.
maneira profunda, para que nós possamos estar disponíveis, abertos ao que Ele deseja, dando de fato lugar a Ele na nossa vida. Não deixe nada de ninguém atrapalhar estes dias em que nós iremos viver, irmão, a graça plena do céu em nós. Mas para isso é preciso termos disponibilidade. Esta é a palavra que o Senhor coloca agora bem forte no meu coração. Disponibilidade para a graça acontecer. Por isso coloca a mão no teu coração nesta hora. E ore sobre o teu coração, reze sobre o teu coração, pedindo para que o Espírito Santo possa adentrar o teu coração e fazer morada, para que Ele possa adentrar em cada parte do teu ser nesta hora e refazer, retirar o homem velho, a mulher velha e trazer o homem novo, a mulher nova. A disponibilidade de um coração ardentemente, mas também um coração puro, um coração purificado pela graça. Venha o Espírito Santo de Deus, nós queremos nos revestir deste homem novo, desta mulher nova, nos trazendo ânimo, derrubando todas as cadeias do medo, da opressão, daquilo que tenta e que tentou nos abalar, que tentou nos derrubar, que tentou oprimir a nossa fé. Vem agora, Espírito Santo, reacendendo a chama carismática em cada um de nós, em nossos grupos de oração, em nossos ministérios. Vem, Espírito Santo, e eis que um fogo paira sobre a diocese de Bom Jesus, nos seus mais diversos lugares, mas também o fogo do Espírito Santo sobe em toda a região e dioceses do estado do Piauí e vai abraçando toda a região do Nordeste e todo o nosso Brasil. E com a tua oração agora vai inflamando os corações carismáticos do mundo, espalhados pelo mundo nesta hora, e que nos acompanha e que rezam e oram, clamam conosco, esse Santo Espírito. Deixando o teu coração aberto e disponível também a esta palavra, aquilo que o Senhor deseja nos falar, um coração aberto, um coração como terra boa, aonde está disponível a esse Deus lançar as suas sementes de sabedoria, as suas sementes de amor, as suas sementes de vida nova, as suas sementes de restabelecimento, a nossa vivência carismática, a nossa pertença ao povo santo de Deus, a nossa pertença à Igreja de Cristo. Sim, deixe-se aberto, deixe ser tocado, deixe ser inflamado por esta graça. Também o Espírito Santo faz nova todas as coisas, faz nova esta palavra que agora irá de forma profunda alicerçar no nosso coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus.
queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Vinícius Simões, hoje eu sirvo ao Senhor como presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil, sou casado há 10 anos com a Tânia, temos um filho de 8 anos que se chama Miguel, eu participo de um grupo de oração da Renovação Carismática há 28 anos, não é? E sempre, graças a Deus, no mesmo grupo de oração. Moro na Arquidiocese do Rio de Janeiro, minha paróquia é a Paróquia São Francisco Xavier, na Tijuca. Meu grupo de oração é o grupo de oração Jesus Senhor. É para mim uma grande alegria poder estar com vocês nesse congresso, poder partilhar com vocês a palavra de Deus, mergulharmos juntos nessa riqueza inesgotável que é a palavra de Deus. No dia de hoje, nós queremos refletir sobre Romanos 11. Vamos refletir especificamente sobre o versículo 36, mas não poderíamos falar do versículo 36 sem antes falarmos, ou melhor, sem abordarmos como um todo o capítulo 11 de Romanos. O versículo 36 diz para nós assim, melhor começando no versículo 33, Romanos 11, 33. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus, quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Então nós vemos que São Paulo está aqui oferecendo um grande louvor ao Senhor, apresentando a Deus um grande elogio. O seu coração então se rasga na presença do Senhor, reconhecendo que os seus caminhos são insondáveis, de que Ele é onisciente e que dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Em que contexto São Paulo então chega ao ápice desse louvor? Todo o capítulo 11 é uma catequese sobre a redenção, sobre a misericórdia de Deus que é destinada a todos os homens, sem exceção. Toda uma catequese sobre o resgate que o Pai faz por seu Filho, o resgate que o Pai faz da humanidade pelas mãos do seu Filho Jesus Cristo. Então, ao concluir essa grande catequese, esse grande ensino sobre a redenção, sobre a misericórdia do Pai, então o coração de São Paulo como que explode em amor e em louvor, e São Paulo então eleva aos céus um grande louvor ao Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória por toda a eternidade. Amém? Qual é o contexto, então, desse versículo 36 de Romanos 11? Durante todo o capítulo 11, São Paulo vai dizer que a salvação era destinada primeiramente a Israel. No entanto, Israel se distrai, Israel se desvia, obscurece-lhes a visão, de modo que eles já não conseguem mais enxergar a manifestação da graça, e por isso são cortados da videira, porque não conseguiram enxergar a graça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conta disso, a Escritura em Romanos 11 diz que são cortados da videira e em seu lugar os pagãos são enxertados.
Esse é o contexto do capítulo 11 da carta de São Paulo aos Romanos. A salvação é para todos, a redenção é para todos, a misericórdia de Deus é ilimitada, é para todos, mas Israel não conseguiu enxergar a ação de Deus, não é? E portanto foram cortados da videira e em seu lugar os pagãos foram enxertados nessa videira. A graça de Deus se manifesta ao mundo, ela que primeiro se manifestaria a Israel, por Jesus Cristo então se torna universal. O que então a palavra de Deus nos ensina através desse texto bíblico? Todo o capítulo 11 retrata a misericórdia ilimitada de Deus que quer salvar todos os homens e o homem todo. Todos somos capazes de Deus, nos diz o documento conciliar Dei Verbum. Todos os homens são capazes de Deus. E não somente uma parte do povo. Deus não veio se revelar somente a uma parte do povo, mas à universalidade. Deus está de braços abertos para acolher a todos nós. O Papa Francisco nos disse, não é? No ano da misericórdia, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. A misericórdia de Deus é atenta, é ilimitada, é inesgotável. Deus vai sempre ao encontro do homem para o resgatar, para o salvar, para realmente lhe dar vida em abundância. Por isso, lá no versículo 1 de Romanos 11, a Escritura nos diz assim: acaso rejeitou Deus o seu povo? Não, Deus não rejeita ninguém. A misericórdia de Deus é instantânea. Nós vemos isso de uma forma maravilhosa no livro do Gênesis. A Escritura diz: Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom. Homem e mulher, Deus os criou. Eles participavam da vida divina, caminhavam lado a lado com Deus no Éden, no paraíso, até que homem e mulher pecaram. Olha que coisa interessante, manifestação instantânea da misericórdia de Deus. Adão, onde estás? Deus vai à procura do homem. O homem se esconde de Deus. O homem está envergonhado diante de Deus porque pecou. Mas Deus, com seu coração dilatado em amor e misericórdia instantânea, vai à procura do homem. Adão, onde estás? Por que te escondes de mim, Adão? O homem então se revela a Deus dizendo: eu pequei, Senhor, e por isso tive vergonha da minha nudez. Imediatamente Deus vai prometer a redenção, a salvação. Porém, ódio, serpente, entre ti e a mulher. Tu lhe morderás o calcanhar e ela te pisará na cabeça, prefigurando Jesus, que viria para esmagar a serpente, esmagar o demônio e triunfar sobre ele da cruz. Misericórdia instantânea da parte de Deus, bem oposto de nós, não é, irmãos? Quando alguém nos machuca, nos fere, às vezes demora anos para a gente conseguir olhar no rosto daquela pessoa, para a gente conseguir voltar a falar, a nos relacionar com aquela pessoa. No entanto, Deus, que é onisciente, já sabia de tudo, e sabendo do pecado do homem, ele vai ao encontro do homem. Misericórdia instantânea. Adão, onde estás, Adão?
E quando Adão então revelou o seu pecado, imediatamente Deus promete a redenção por meio de Jesus Cristo, vindo do ventre de Maria, nossa mãe, Maria Santíssima. Olha que coisa maravilhosa, a misericórdia de Deus por nós não encontra barreiras, não encontra limites. Romanos 11, versículo 1 vai dizer para nós: acaso Deus rejeitou o seu povo? Também no versículo 23, olha que coisa linda, que revelação linda da misericórdia de Deus. E eles, Israel, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. A vontade de Deus é que todos os homens sejam enxertados na videira, que é o próprio Cristo. Vai dizer Jesus lá em João 15, sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira e vós sois os ramos. Todos nós, toda a humanidade precisa estar enxertada na videira que é Jesus. Então, o primeiro ensinamento que essa palavra de Romanos 11 nos dá é que a misericórdia de Deus é ilimitada. Deus quer salvar todos os homens e o homem todo, na sua integralidade. Deus está de braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para nos receber de volta como o Pai misericordioso. Na querida parábola do filho pródigo, o Pai está de braços abertos para nos acolher. Segundo ensinamento que essa palavra, esse texto bíblico nos ensina nesse dia de congresso, nessa oportunidade que temos para mergulhar na palavra de Deus, a Escritura em Romanos 11 diz que a salvação era primeiramente destinada a Israel, mas Israel se distraiu, obscureceu-se-lhes a visão e eles já não conseguiram enxergar mais a graça passando à frente deles. Segundo ensinamento que a Escritura nos dá, irmãos, os escolhidos podem se distrair, podem desfocar de Jesus, podem ficar obcecados, terem ouvidos e não ouvirem, olhos e não enxergarem. A graça chega, a graça passa e os escolhidos não a reconhecem. No versículo 10 de Romanos 11, a gente lê exatamente isso. A vista se lhes obscureceu para que não vissem. Dobrou-se-lhes o espinhaço sem cessar. Isso pode acontecer também comigo e com você. Os escolhidos somos nós. Podemos nos distrair, podemos desfocar de Jesus com certa facilidade, podemos nos distrair para a esquerda ou para a direita, com vozes aqui e acolá, e nos desviarmos do seguimento de Jesus. Que isso não suceda conosco, que nós estejamos sempre atentos à voz do Supremo Pastor. Em João 10, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem, não se deixam levar pelas vozes de outros pastores. Para que não nos distraiamos com vozes à esquerda, à direita, precisamos treinar os nossos ouvidos espirituais no timbre da voz do verdadeiro pastor, que é Jesus. Corremos o risco também nós de nos distrairmos com inúmeras coisas, nos distrairmos com ideologias, nos distrairmos com pensamentos, nos distrairmos com vozes, ei-lo aqui, ei-lo acolá, porque a Escritura diz que
essas vozes seduzirão a muitos, se possível for, até mesmo aos escolhidos. Então, o segundo ensino que Romanos 11 nos dá é que os escolhidos, inclusive, podem se distrair, podem desfocar de Jesus, a sua vista pode obscurecer, de modo que os escolhidos, tendo olhos, não enxerguem mais. Que isso não aconteça conosco. Foco em Jesus. Foquemos naquele que é o essencial em detrimento daquilo que é acessório. Foquemos naquele que é essencial, aquele que é em detrimento de tudo aquilo que não é em nossa vida. Terceiro ensinamento que a Escritura nos dá nesse precioso capítulo 11 da carta de São Paulo aos Romanos. Nós, outrora pagãos, porque não somos israelitas, fomos enxertados em Deus por Cristo para vivermos com Ele e nele, nos alimentarmos do seu amor, gozarmos da sua paz e da sua alegria. Lá no versículo 17, nós lemos assim: foste enxertado em seu lugar, e agora recebes a seiva da raiz da oliveira. É nesse lugar que nós devemos permanecer, profundamente enxertados no Senhor. Não nos aventuremos por outros caminhos que nos afastem do Senhor. A Escritura nos diz que esse lugar era de Israel. Israel se distraiu, não reconheceu o Senhor, e o Senhor então enxertou os pagãos na videira, enxertou todos nós na videira. Cabe a nós agora valorizarmos esse lugar que Deus nos deu, valorizarmos essa amizade, esse relacionamento amoroso com Deus, e não nos aventurarmos por caminhos que nos levam a nos afastarmos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você recebeu um grande presente, uma riqueza inesgotável, imensurável, que não se pode medir o valor, que é ser reenxertado na videira. Nós que éramos condenados à morte eterna, por Jesus Cristo, fomos reintroduzidos no coração do Pai, temos acesso ao céu. Vivamos para isso, santifiquemos o nome de Deus com a nossa própria vida. É isso que a gente reza no Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ora, Deus é 3 vezes santo. Por que eu peço que o nome dele seja santificado? Porque o nome de Deus precisa ser santificado na minha vida. Na minha vida. Que eu viva para Deus, que eu viva como alguém enxertado na videira, que eu não me aventure por caminhos outros que me afastam e que me levam, portanto, a ser cortado da videira. É isso que Romanos 11 quer nos ensinar nesse dia. Uma outra liçãozinha que a Escritura, a Palavra de Deus, o próprio Cristo quer nos ensinar nesse congresso. Não podemos cair na tentação de nos acharmos melhores porque já estamos em Deus, porque já conhecemos o Senhor. Ao contrário, vigiemos a nossa conduta para que não venhamos a ser cortados. E trabalhemos com afinco para que outros tantos irmãos também sejam enxertados. Eu convido você a lermos juntos o versículo 18 de Romanos 11. Olha que riqueza. Não te envaideças, nem menosprezes os ramos, se referindo a Israel. Pois se te gloriares, sabe que tu não és quem sustenta a raiz.
Não te envaideças nem menosprezes os ramos, pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é quem sustenta a ti. O que o versículo 18 então quer nos dizer? Não te envaideças por conhecer o Senhor, meu irmão. Não te envaideças. Ao contrário, vigia a tua conduta. Tenha certo na tua mente que você é frágil e que se você não estiver bem enxertado na videira, na raiz, você pode cair. Vigie a sua conduta e, mais do que isso, trabalhe com afinco para que muitos outros irmãos que ainda não conhecem Jesus possam também eles serem enxertados nessa videira verdadeira que é o nosso próprio Deus, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Essas 4 lições, esses 4 ensinamentos, nós enxergamos na primeira parte do capítulo 11, lá de Romanos. Agora entraremos exatamente naquela parte final da catequese de Paulo, que é aquele louvor que ele vai elevar aos céus em ação de graças, em júbilo, por toda essa obra de redenção, por toda essa revelação da misericórdia do Pai por cada um de nós. E aí no versículo 36, que é de fato o tema que me foi dado para reflexão nesse congresso. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. 3 frasezinhas, 3 oraçõezinhas muito importantes. Primeira coisa, dele são todas as coisas. O que São Paulo quis dizer? Tudo é do Senhor. Tudo vem de Deus. A nossa vida, os dons que nós temos, os talentos que desenvolvemos, o ar que nós respiramos, até mesmo os bens materiais que nós temos, tudo é de Deus, é dele, é providência de Deus. Nada podemos dar a Deus que já não seja dele. Deus não é nosso devedor em nada. Isso nos ensina que o nosso relacionamento com Deus deve ser baseado na gratuidade, na oferta de amor e jamais na reciprocidade. Senhor, se o Senhor me conceder essa graça, então eu vou te dar aquilo e aquilo outro. Se o Senhor me conceder essa graça, eu volto para a igreja. Se o Senhor me conceder esse benefício, então eu vou rezar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou fazer e acontecer. Nosso relacionamento com Deus precisa ser baseado na gratuidade e não na reciprocidade, porque Deus não é nosso devedor em nada. Tudo é dele, tudo, todos os benefícios que gozamos nessa vida são do Senhor. Dele vem todas as coisas, inclusive o nosso bem maior, que é o dom da vida, é dele. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, nos ensina que nós não podemos nos envaidecer de nada que conquistamos nessa vida. Porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço. Tudo é de Deus. Ele deu, ele toma. Já dizia Jó. Deus me deu, Deus tirou. A ele seja dada a glória por toda a eternidade. Não é a oração que Jó faz? Então, meus queridos irmãos, tenhamos vivo na nossa mente, no nosso coração, que tudo que temos é de Deus. Que tudo que possuímos temporariamente é de Deus. Nossos bens, nossas famílias, até mesmo aquilo que nós somos, o cargo que exercemos, tudo é
de Deus. E, portanto, a nossa relação com Deus precisa ser baseada na gratuidade e não na reciprocidade. Queria ilustrar bem esse fato de que tudo é de Deus, contando para vocês a história de São Jerônimo. Como muitos de vocês sabem, São Jerônimo foi o grande responsável por nós termos a Bíblia na mão nos dias de hoje, porque ele transliterou os textos em hebraico e em grego para o latim. E do latim, naturalmente, nós traduzimos para o português, para o francês, para o italiano e para todos os idiomas, não é? Então, São Jerônimo foi o responsável por transliterar a Sagrada Escritura para o latim. Ele é o grande responsável por termos a Bíblia na mão hoje. É ele que vai dizer que ignorar as Escrituras significa ignorar o próprio Cristo, e que quando beijamos a palavra de Deus, beijamos a própria face de Cristo, porque a Bíblia é o Cristo, o Verbo que se fez carne, não é um livro qualquer. Esse é o grande São Jerônimo. Pois bem, ele trabalhava ao lado da Gruta da Natividade, em Belém, da Judéia, onde Jesus nasceu. E um dia, tendo terminado o trabalho dele naquele dia, chegando à solenidade do Natal, ele se aproximou da Gruta da Natividade e começou a adorar a Jesus. E Jesus disse para Jerônimo assim: Jerônimo, eu quero um presente de aniversário. E Jerônimo, então, tendo ouvido aquela voz viva de Jesus querendo um presente, Jerônimo falou: Senhor, eu te ofereço a minha vida. Tudo que eu sou, eu te ofereço. E Jesus disse assim para ele: Jerônimo, eu quero um presente que seja teu, algo teu de presente. Então, Senhor, eu te ofereço a minha vida. E Jesus disse: Jerônimo, a tua vida não é tua, foi o meu Pai que te deu, não pertence a ti. Jerônimo se entristeceu e falou assim: então, Jesus, eu te ofereço todos os livros que eu escrevi, toda a tradução da Sagrada Escritura, toda a inteligência que eu tenho, eu ofereço como presente a ti, Jesus. E Jesus virou para Jerônimo e disse assim: Jerônimo, esse também não é um presente teu. Toda a inteligência e todo o talento que você tem foi o meu Pai que te deu, não é um presente teu. Senhor, então eu te ofereço o meu coração, porque aqui em Belém eu tenho fama de ser uma pessoa afável, dócil, amorosa, acolhedora, uma pessoa que atende bem as pessoas. Então eu te ofereço esse meu coração cheio de amor. E Jesus disse: desculpa, Jerônimo, mas também esse coração amoroso foi o meu Pai que te deu. Por graça do Espírito Santo é que você tem esse coração amoroso. E Jerônimo se entristeceu. Então, Jesus, eu não sei mais o que eu posso te oferecer. Eu vou te oferecer então a minha velhice, as limitações corporais que eu já tenho, as minhas doenças. É isso que eu posso te oferecer, Jesus, porque isso é meu. E Jesus virou para Jerônimo e disse assim: Jerônimo, nem isso é teu. São as circunstâncias da vida, meu filho. As circunstâncias da vida que geraram o envelhecimento, as doenças. Jerônimo, existe uma só coisa que é tua e que não foi o Pai que te deu. Dá-me de presente os teus pecados. Esse foi o presente que Jesus pediu de Natal a Jerônimo naquele dia, às vésperas da festa de Natal, às vésperas do aniversário de Jesus. Dá-me de presente os teus pecados. O que eu quero dizer com essa história maravilhosa de São Jerônimo, irmãos?
Nós não podemos dar nada a Deus. Deus não é nosso devedor em nada. Tudo é dele. A nossa vida é dele. Os nossos talentos, os dons são dele. Não podemos oferecer nada a Deus a não ser o nosso coração arrependido, o nosso coração contrito na presença de Deus, rendido na presença do Senhor, porque Ele não haverá de rejeitar. É a única coisa que podemos oferecer a Deus, os nossos pecados, porque os pecados, sim, esses não vêm de Deus, esses são nossos, é da natureza humana. Não é um presente simpático, mas paradoxalmente, Deus gosta de receber como presente os nossos pecados confessados. Os nossos pecados em que a gente apresenta juntamente com eles o nosso arrependimento, o nosso desejo de sermos pessoas melhores em sua presença. Dele são todas as coisas, exceto o nosso pecado. Depois o versículo 36 vai dizer: por ele são todas as coisas, ou seja, por graça, por benevolência de Deus é que nós existimos. Por benevolência de Deus é que nós prorrogamos os nossos dias sobre essa terra. Tudo nos vem dele, por ele todas as coisas existem. Jesus é o centro do cosmos. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus dominador, aquele que tem o globo terrestre em suas mãos, sob o seu controle. É por ele que cada criatura existe. E aí nós vemos a dimensão da providência divina. Por benevolência divina, a cada manhã Ele nos dá o alimento. Por benevolência divina, a cada manhã nós abrimos os nossos olhos e inauguramos mais um dia abençoado para santificarmos o nome de Deus na nossa vida. Tudo passa por Ele. Ele tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Por Ele é que nós existimos. Tudo de bom que recebemos passa por Deus, vem de Deus. Nada vem do acaso, vem por Ele, pelas mãos maravilhosas e abençoadoras do Senhor que nos ama. Tudo por Ele. A providência em nossas vidas vem das mãos de Deus. E Jesus vai dizer passagens emblemáticas no Evangelho de Mateus: as aves não tecem seus ninhos e, no entanto, nada lhes falta. Por que vos preocupais com o dia de hoje, com o dia de amanhã? A cada dia basta a sua preocupação. Deus providenciará todas as coisas segundo a sua benevolência. Tudo passa pelas mãos de Deus na nossa vida. Toda graça passa pelas mãos de Deus. Até mesmo aquelas coisas que nós não entendemos agora, passa pelas mãos de Deus. Eu tenho um testemunho pessoal a respeito disso. Certa vez eu tive um problema no meu trabalho, e eu trabalho na mesma empresa há 18 anos. Eu tive um problema no meu trabalho, estava num ônibus de viagem e falando com Deus: mas Senhor, por que o Senhor me permite passar por essa situação? Eu não aguento mais, Senhor. E aí um carro passou à esquerda do ônibus, bem embaixo da minha janela, com um adesivo colado no vidro que dizia o seguinte: Deus faz hoje o que só entenderemos amanhã. Exatamente um ano depois daquele dia em que eu estava fazendo aquela viagem reclamando com Deus, eu fui promovido na minha empresa, mudei de setor na empresa. Aquele problema ficou para trás, o que é velho passou, eis que tudo se fez novo.
Irmãos, tudo passa pela mão de Deus na nossa vida. Toda a graça que nós recebemos passa pela mão de Deus, pela providência de Deus. Até mesmo as coisas que nós não entendemos hoje com os nossos olhos humanos, com o nosso raciocínio humano. Deus tem o controle de todas as coisas na minha e na tua vida. E por fim, São Paulo, nesse arroubo de louvor, nesse coração explodindo em louvor a Deus, ele vai dizer: para ele são todas as coisas, porque de fato nós fomos criados para ele, para celebrarmos a glória dele, para adorá-lo. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 11, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, a Escritura nos diz: nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade. Para quê? Para servirmos à celebração de sua glória. A Escritura diz que nós fomos criados para servirmos à celebração da glória de Deus. Fomos criados para Ele, para celebrarmos a glória dele, para sermos instrumentos do louvor a Deus, para adorarmos a Deus. Quantas canções nós conhecemos em que a gente canta: para te adorar foi que eu nasci, não é? Exatamente isso. Para Ele nós nascemos, para Ele nós vivemos. Cristo vive em nós. Tudo para a maior glória dele. Nós servimos a Ele para a sua maior glória. E aí, meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta instigante nesse dia. A tua vida tem servido para a maior glória de Deus? Você tem realmente a convicção de que tudo na tua vida vem dele, tudo que você recebe é por ele, e que você vive, portanto, para ele? Quando São Paulo fala isso, ele coloca as coisas no seu devido lugar. Quem está no centro da nossa vida é Jesus, e não nós mesmos, e não outras pessoas que não Jesus. Jesus precisa ser o centro de nossas vidas. Jesus precisa sentar no trono do nosso coração, que não pode ser terceirizado a nenhum outro, porque dele é a nossa vida, por ele é que existimos, e para ele é que nós existimos. Portanto, o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de amor, de amizade, de gratuidade, e não de reciprocidade, toma lá, dá cá. Quero concluir esse momento de pregação recordando que, por benevolência e misericórdia de Deus, nós fomos enxertados na videira. Deus usou de misericórdia conosco. Deus se revelou a nós, que nós não nos envaideçamos por essa pertença, por termos sido enxertados. Ao contrário, que nós vigiemos a nossa conduta, para que não venhamos nós também a sermos cortados dessa videira. Que nós recebamos cada vez mais a seiva da raiz, que é o nosso próprio Deus. Que nós recebamos a seiva da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E que por fim nós tenhamos essa dimensão da nossa vida, de que tudo vem dele,
que tudo passa por Ele, pelas mãos dEle, e que para Ele nós existimos. Quero concluir repetindo o louvor de um coração cheio de amor por Deus, como o coração de São Paulo. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória por toda a eternidade. Amém. Senhor Jesus, nesse dia, nesse congresso, nós queremos, Senhor, na liberdade de filhos de Deus, dizer que nós somos teus. Essa já é uma realidade, mas nós queremos reconhecer com os nossos próprios lábios. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. A ti toda a honra, toda a glória, no mais alto dos céus. Tu és o Alfa e o Ômega, o Deus dominador. Tudo é teu. A nossa vida, a nossa família, a nossa existência, o planeta Terra, a igreja, tudo é teu. Tudo vem por ti. Obrigado, Senhor, pela tua providência na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela graça que nos alcança por obra de tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque tudo nos vem do céu por ti. Tu és, Jesus, o sumo pontífice, o pontífice por excelência, aquele que faz a ponte entre o céu e a terra. Tudo nos vem por ti. E nós existimos, Senhor, para ti glorificar, para te exaltar, para te louvar, para te adorar, para santificar o teu nome com a nossa própria vida, Senhor, para te bendizer e te glorificar com todas as nossas ações. Glorificado tu sejas, Senhor, agora e para sempre. Obrigado pela obra da tua misericórdia por nós, a tua misericórdia ilimitada, o teu amor sem fim por toda a humanidade. Glórias e louvores a ti. Amém. Oi, irmãs e irmãs, a paz esteja com todos, o amor de Maria, a unção do Espírito Santo e a bênção de São José. Amém? Meu nome é Doivec, sou do grupo de oração Servos do Senhor. Eu quero falar da importância desse grupo na minha vida, quantas mudanças foram feitas, né? Sou muito feliz, muito grata, né? Por isso, né? Louvo a Deus e a Nossa Senhora. Depois que eu passei a fazer parte do grupo de oração Servos do Senhor, a minha vida foi uma mudança total. Sabe aquela coisa que muda a tua vida, como diz, da água para o vinho? Foi essa mudança que foi feita na minha vida depois que eu conheci o grupo de oração Servos do Senhor. O meu grupo de oração Servos do Senhor, que eu amo, que eu tenho zelo, que eu faço qualquer coisa, porque mudou a minha vida. Depois que eu passei, né, a frequentar
tive o conhecimento da palavra, né? Aquele contato com a palavra. E isso muito importante na minha vida. Fé. Hoje eu tenho muita fé. Não ando me abalando assim facilmente. Acontece, mas não é uma coisa que acontece assim, né? E muito feliz porque mudou a minha vida. Sou uma mulher de fé, sou uma mulher que perdi o medo, eu tinha muito medo. E tudo isso foi no meu grupo de oração, Servos do Senhor, que fez essa mudança na minha vida. O Espírito Santo fez eu conhecer esse grupo maravilhoso, que eu amo meu grupo de oração. Tenho zelo, tenho carinho, gosto muito. E sou muito apaixonada pelo meu grupo de oração e muito grata aos meus irmãos do grupo de oração, Servos do Senhor. Apaixonadíssima, muito importante. Louvo e agradeço a Deus por fazer parte deste grupo de oração, Servos do Senhor. Amém? vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra.
unindo a criação, a Deus clamaremos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo a criação, a Deus clamaremos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra.